Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Loucura Partilhada. E hoje temos Loucura Partilhada com Inês Costa Maia, médica psiquiatra e psicoterapeuta, a terminar o seu internato de psiquiatria na Alemanha. E hoje vem aqui falar-nos não só da sua experiência pessoal, enquanto imigrante e também interna no estrangeiro, como de um tema muito interessante que tem algo de polémico e muito estigma associado, tal como a maioria das perturbações mentais, e que é a perturbação borderline. Olá Inês, Olá, boa tarde. bem-vinda a este podcast e obrigado por ter aceitado este convite para estar aqui hoje. Se já ouviste a Loucura Partilhada, sabes que eu começo com uma questão bastante pessoal e exatamente começando com essa pergunta, gostaria que nos contasses um bocadinho sobre ti, partindo deste mote, quem és tu? Começa logo com uma pergunta difícil, mas eu vou tentar fazer um resumo do meu percurso e de quem eu sou. Portanto, eu sou médica psiquiátrica, como já disseste, acabar o internato e decidi fazer este internato de psiquiatria e psicoterapia na Alemanha, o que, no meu ver, também foi uma boa decisão, porque tive a oportunidade de estar em contacto com outro tipo de culturas e com uma maneira um bocadinho diferente de fazer psiquiatria, ou seja, também focada bastante nesta abordagem psicoterapêutica e menos na abordagem psicofarmacológica, embora ela também seja necessária. E eu sou uma pessoa que fui para a medicina porque queria tirar psiquiatria, era a minha especialidade de eleição e continua a ser a melhor especialidade do mundo. Peço desculpa aos outros colegas. E para além disso tenho muitos outros interesses, como nomeadamente literatura, bonsais, e sei que este é um tema que tu gostas muito pessoalmente. Exato. E arte, filosofia, ou seja, acho que tenho assim uns interesses bastante ecléticos, mas também, mais uma vez, isso também pertence muito à psiquiatria, não é? Que não é um mundo tão fechado quanto das outras especialidades, que nos permite ver o mundo de outra maneira, não é? E acho que essa abordagem é importante também para a nossa atividade profissional e com os nossos pacientes. Claro, tudo isso não só nos ajuda a tornar pessoa, como também melhores profissionais. Eu recordo-me que na minha faculdade médica existia uma frase gravada nas paredes que dizia: o médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Exatamente. Também me lembro dessa frase. Te lembras desta frase, não é? Yeah. Inês, partindo desta tua vivência no estrangeiro, que diferenças é que tu consegues encontrar no exercício da psiquiatria, comparando Portugal à Alemanha? Eu acho que já falei um bocadinho disso na pergunta anterior. Eu acho que na Alemanha, até pela tradição psiquiátrica, e não é só a tradição psiquiátrica da Alemanha, como a tradição psiquiátrica do mundo germânico, há um ênfase maior que nós estamos a começar a ver aqui em Portugal na abordagem psicoterapêutica, não é? E não naquele clássico que nós conhecemos, vamos ao médico, recebemos uma receita ou recebemos um medicamento e se ninguém nos passa um medicamento até ficamos ofendidos, não é? Na Alemanha há muito mais a importância da abordagem psicoterapêutica, principalmente em determinadas perturbações e em doenças psiquiátricas em que ela tem um peso muito elevado, não é? Comparado, por exemplo, com outras, nomeadamente a esquizofrenia, em que de facto a abordagem psicofarmacológica é bastante importante e não pode ser esquecida, mas há outras em que nós temos até efeitos de longa data, efeitos a longo prazo, que são atingidos pela abordagem psicoterapêutica. Ou seja, temos, por um lado, esse aspecto e, por outro lado, também eu diria uma abordagem psiquiátrica de comunidade também, não é? Ou seja, de importação também daqueles conceitos escandinavos em que nós estamos mais perto da população que tratamos. Por exemplo, equipas de ambulatório que vão à casa dos doentes, que, por exemplo, chegam a populações que não vêm ter connosco a consulta por receios, por idade, por incapacidade de chegar até aos centros urbanos. E acho que nesse aspecto
são pontos que nós podemos incorporar mais um bocadinho aqui em Portugal. Existe um modelo claramente comunitário. Sim, existe um modelo claramente comunitário que já não é assim tão novo quanto isso, não é? E há um esforço para, digamos, descentralizar a psiquiatria e também passar daquela abordagem clássica do internamento para uma abordagem mais perto das populações, ou seja, também conseguir atuar antes de a patologia ficar tão grave que tenha que ser tratada no internamento. Não é? Achas que o nosso modelo psiquiátrico em Portugal é um modelo centrado no médico, é um modelo mais paternalista? Sem dúvida. E isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei lá, não é? Eu acho que nós aqui somos muito paternalistas ainda e lá os próprios doentes, os próprios pacientes já exigem também ser parte do processo de tomada de decisão, que faz todo sentido, porque também quando nós passamos dessa abordagem paternalista para essa abordagem mais colaborativa, digamos, passa a haver maior aceitação, por exemplo, da intervenção psicoterapêutica ou psicofarmacológica que estamos a fazer, quando também incorporamos, por exemplo, outros elementos que são importantes para o tratamento, nomeadamente familiares, esta abordagem do que eles chamam de triálogo, não é um diálogo, uma conversa a três com o paciente, familiares e o profissional, nós começamos a abrir este mundo e a aumentar a aceitação. Não é? Agora, eu fico bastante feliz ao falar com colegas, não é? Aqui e a ver que isso também está a mudar. Portanto, eu acho que nós estamos, nesse aspecto, estamos a copiar, digamos, coisas corretas. Os bons modelos. Os bons modelos, sim. Ótimo. E entrando neste tema, que eu sei que é um tema ao qual tu te dedicas bastante, que é o tema da perturbação borderline, né? E eu introduzi este tema como um tema que está aberto a debate e que tem alguma polémica, e nós se calhar já vamos também conversar um pouco sobre isso, mas se tu tivesses de explicar o que é a perturbação borderline a uma pessoa leiga na matéria, como é que tu explicarias? Eu começaria por dizer que a perturbação borderline é, acima de tudo, uma perturbação da regulação dos afetos, da regulação das emoções. As pessoas que têm borderline têm emoções mais intensas comparadas ao que nós digamos a população normal, a população geral, e têm também uma maior dificuldade em lidar com esses picos emocionais, quer eles sejam picos positivos, quer eles sejam picos negativos. Essa é a componente central da perturbação borderline. E esses picos emocionais acontecem durante um dia, não é? Digamos, a pessoa tem no mesmo dia vários picos positivos, picos negativos. É um bocadinho diferente de, por exemplo, a bipolaridade, em que nós estamos habituados. É sempre a pergunta que é colocada. Sim, é a questão mais comum, ou as pessoas dizem, eu acho que fulano tal é bipolar porque tem muitas alterações do humor, não é? Exatamente. Fala-se muito mais, se calhar, de bipolaridade do que de perturbação borderline. Sim, e muitas das vezes aquilo que se está a chamar bipolaridade é, de facto, alguma perturbação da regulação emocional ou até borderline, não é? Digamos, estamos aqui a falar de um espectro, ou seja, não pode ser borderline em diferentes graus de gravidade, não é? Portanto, esse é um dos pontos fulcrais. O outro ponto que completa o quadro é a perturbação da interação, não é? Ou seja, muitas das vezes por estas dificuldades de regulação emocional há uma perturbação da interação, ou seja, eu tenho dificuldade em relacionar-me com os outros e em relacionar-me com eles de uma maneira que é muitas das vezes socialmente aceitável, não é? O que cria imensos problemas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E por outro lado, há o terceiro ponto que eu diria que também é fulcral, é a perturbação da identidade, não é? É uma dificuldade em saber quem é que eu sou. E isso leva a que a pessoa, por exemplo, numa tentativa de não deixar que as outras pessoas se afastem delas, a mantê-las perto de si, por exemplo, adote modelos da personalidade ou características daquela pessoa que não são de facto os seus próprios
a sua própria maneira de ser, não é? Mas é uma tentativa, por exemplo, de impedir que as outras pessoas saiam da vida delas, não é? A curto prazo até é uma estratégia que pode ser funcional, não funcional, mas pelo menos eficaz, só que a longo prazo vai levar a uma enorme insatisfação, não é? Porque se eu tenho a sensação que estou sempre a fazer o que os outros querem e que de facto não espelha quem eu realmente sou, mas ao mesmo tempo tenho dificuldade em assumir quem eu sou ou em descobrir quem eu sou, não posso ficar feliz a longo prazo, não é? Portanto, esta constelação destes 3 pontos fulcrais vai criar a sintomatologia que é associada à borderline. Não é? Então, dirias que a maior parte das pessoas que têm perturbação borderline tem medo do abandono? Eu diria que sim. Sim, eu diria que aliás, é uma das perguntas típicas que se coloca também, não é? Por exemplo, eu lembro-me agora do questionário da DSM, que uma das perguntas típicas é: já faz esforços muito acentuados para impedir a outra pessoa de sair do relacionamento, por exemplo, nomeadamente automutilação ou ameaça com o suicídio. Não é? E que nós podemos ver isto como uma chamada de atenção, mas no âmbito da perturbação borderline nada mais é do que uma tentativa desesperada e de uma manifestação deste desespero enorme, não é? Desta dificuldade de ficar sozinho e ao mesmo tempo não conseguir ter uma atuação ou uma interação saudável na relação que faça com que as pessoas não se vão embora. E por outro lado, muitas das vezes também esse medo do abandono leva a esforços que provocam o abandono mais cedo, ou seja, eu faço com que a outra pessoa vá embora antes que ela me deixe. É tão intenso que a outra pessoa vai embora. O meu medo de perder a outra pessoa é tão intenso que eu prefiro ser eu a causar isto e contar com isto do que deixar que a outra pessoa o faça. Portanto, eu já conto com o abandono. Exatamente, eu conto com o abandono à partida, não é? O que também, como é óbvio, não pode criar bons sentimentos na relação. Se eu estou sempre à espera de encontrar um determinado sinal que prove que a pessoa me vai abandonar, e ao mesmo tempo, como eu tenho medo disso, como o medo é tão grande, chega a um ponto em que eu digo, ok, isto vai acontecer de uma maneira ou de outra, pelo menos é essa o pensamento patológico, por isso eu vou causar isto antes que a outra pessoa me cause isto a mim de forma completamente inesperada e eu não consiga lidar com isto. Falaste aí desta questão bastante importante e quase central que são estes comportamentos de automutilação. O que é que tu dirias relativamente a estes comportamentos? O que é que eles podem traduzir, não é? Porque há aqui esta dinâmica e que muitas vezes os familiares acusam a pessoa de estar, por exemplo, a cortar-se para chamar a atenção, e de facto o corte pode ter esta linguagem de olhem para mim, mas que outras linguagens é que pode ter a automutilação? Acho que é muito importante aquilo que disseste, não é? Da linguagem do olhem para mim, porque de facto há uma dimensão também dessa linguagem, ou pelo menos uma dimensão de um pedido de ajuda. Eu acho que é importante ver isto desta forma. E, por outro lado, e acho que é importante compreender também a neurobiologia do comportamento autolesivo, não é? Ou do comportamento de risco, porque não falamos só de mutilação, falamos também de outro tipo de comportamentos, nomeadamente comportamentos de risco, comportamentos sexuais, pegar no carro e ir a 200 a hora na autoestrada. Isto são comportamentos que neurobiologicamente fazem sentido no aspecto da regulação emocional. Ou seja, se nós compararmos pessoas ditas normais, sem a patologia borderline, com pessoas com borderline e compararmos o que é que acontece neste estado de inquietude interno após um comportamento autolesivo nas pessoas borderline, o que nós vemos é que o nível de ansiedade, o nível de stress cai a pique. Enquanto nas pessoas ditas normais, nos controlos até sobe, porque a pessoa acabou de fazer uma coisa que é danosa a si mesma, não é? Ou seja, a pessoa sente-se em stress. Enquanto neles é uma espécie de botão que desliga aquele overload sensorial. Não é? E
essa é a ideia, por exemplo, das terapias comportamentais e cognitivas, como por exemplo a terapia dialética comportamental, que é nós vamos substituir este comportamento que é disfuncional, mas que tem um propósito, pelo um comportamento funcional, ou seja, que não tem efeitos de longo prazo negativos na pessoa, mas que também consiga proporcionar este tipo de alívio. Não é? E é isso que é preciso compreender. Nós não podemos ter uma abordagem típica de dizer às pessoas, mas por amor de Deus, não é? Isso não faz sentido nenhum, porque é que te cortas, só fica mal, ou toda a gente sabe que tens esta doença, ou quer dizer, quando uma pessoa faz automutilação também se arrisca a que aquilo corra mal e que de facto acabe na urgência ou que na pior das hipóteses morra, não é? Portanto, não faz sentido lógico, mas faz sentido neurobiológico, não é? Portanto, nós temos que oferecer uma alternativa às pessoas, não lhes podemos dizer isto está mal, mas não sabemos como é que elas devem agir, não é? Nós temos que lhes dar qualquer coisa para que elas consigam lidar com isto. Temos aqui este grande significado de ser um comportamento de autorregulação emocional, no fundo, mas isto leva-me a uma outra questão, porque alguns destes comportamentos são infligidos no próprio corpo, portanto causam dor. Tu dirias, ou existem estudos nesse campo, de que a percepção da dor nas pessoas com borderline é diferente dos controlos? Eu acho, agora estou-me a tentar lembrar daquilo que já vi também relativamente a isso. Eu acho que não é que a percepção seja diferente, a percepção à dor seja diferente. Claro que é assim, como todos os comportamentos que nós temos, ou até o uso de substâncias, nós desenvolvemos alguma tolerância com o tempo. Não é? Ou seja, quanto mais vezes eu, por exemplo, automutilar, mais eu vou ter que me automutilar, ou mais profundamente, ou vou ter que mudar um bocadinho de comportamento para ter o mesmo efeito. Isso de facto acontece. Agora, eu acho que no início a percepção à dor é a mesma, não é? Aliás, e é um dos motivos pelo qual o comportamento é tão eficaz, não é mesmo? Não é? A maneira como nós reagimos à dor é que é diferente relativamente aos controlos, ou seja, às pessoas normais, digamos. Não é? Há também aqui uma outra questão que escuto várias vezes em consulta e que certamente é partilhado, não é, por toda a nossa classe, de que estes pacientes, regra geral, manifestam uma sensação de vazio crónico. Como é que tu explicas este vazio e, no fundo, a temporalidade dele, o arrastar-se ao longo da vida de uma pessoa com perturbação borderline? Eu acho que isso é tão importante porque seria uma das perguntas que eu colocaria sempre, mesmo que não esteja no questionário, não é? Se a pessoa já alguma vez teve essa sensação de vazio crónico. E é muito interessante porque os pacientes sabem normalmente o que é que nós queremos dizer com isto, não é? Para as pessoas em geral, que quando se fala em vazio, pensam mesmo que é mesmo um vazio, não é? Ou seja, não há pensamentos, não há sentimentos, e que pode até ser uma coisa no imaginário das pessoas agradável, não é? Ou seja, o objetivo do mindfulness também, não é? Que nós estamos num momento, ou seja, estamos vazios de outro tipo de impulsos passados. Para estes doentes, esse vazio crónico é um vazio, por exemplo, da falta de uma ideia própria da identidade, é um vazio opressivo, não é? É um vazio de, por exemplo, ter emoções e não conseguir identificar quais são as emoções, ou seja, é um vazio que oprime por estar cheio de coisas desorganizadas, não é? É como ter um armário com roupa completamente não organizada e abri-lo e depois ele cai-nos em cima. Nós nem conseguimos perceber se nos caiu uma camisola, uns jeans, seja o que for. Não é? O vazio é esse, é uma falta de ordenação, uma falta de estrutura do eu, dos doentes, não é? E que tem que ser começado a trabalhar a longo prazo e que é de facto, como tu disseste, uma coisa que acompanha estas pessoas desde o início, não é? Desde a infância. São pessoas que dizem: eu sempre senti, por exemplo, que não me identificava com os outros, ou que era diferente, não é? E não sabia exatamente porquê. Não é? Os outros estavam felizes ou sentiam-se realizados e eu não, e isso não era assim para mim. Ou eu só tinha momentos em que eu sentia isso e depois desaparecia. Depois eu estava sozinha em mim, não é? Portanto, é um vazio muito opressivo.
E falando nesta questão da regulação emocional e por ela ser tão importante na perturbação borderline, que tipo de estratégias, de abordagens é que podem ser ensinadas a estas pessoas? Portanto, relativamente às abordagens, não é? Eu acho que a parte, o ponto principal, ou o primeiro ponto a dizer é que a abordagem terapêutica da perturbação borderline não deve ser uma abordagem psicofarmacológica. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que não se passe nunca medicação a um paciente borderline, porque isso acontece e tem razão de ser, não é? Principalmente em casos agudos, por exemplo, quando estamos a lidar com ideação suicida muito aguda e em que temos que parar este processo. Agora, a longo prazo, temos que falar sempre em abordagens psicoterapêuticas. Agora ainda saiu há pouco tempo um artigo que nos falava também, digamos, qual era o gold standard, qual era o tratamento melhor para borderline. E já se começa a falar que antigamente, não é? Falava-se sempre na terapia dialéctica comportamental como gold standard. Agora já não se pode dizer que só haja um gold standard, só haja uma terapia que funciona. Há também abordagens psicodinâmicas que são úteis, não é? E que funcionam bastante bem. Agora, eu pessoalmente, como trabalho com a terapia comportamental dialética, é essa a abordagem que eu uso, não é? E que é uma abordagem baseada na terapia cognitiva comportamental, ou seja, nós trabalhamos em várias áreas do paciente a longo prazo e trabalhamos acima de tudo também num primeiro passo no tratamento destes comportamentos disfuncionais, não é? Como é que uma pessoa consegue regular estes comportamentos e consegue, por exemplo, utilizar habilidades chamadas skills, podem ser sensoriais, podem ser cognitivas, para diminuir estes estados, estes picos emocionais, não é? Nós trabalhamos isto de forma muito basal e de forma muito calma e lenta com os doentes para eles chegarem a um ponto em que têm um domínio dessas coisas mais básicas e poderem chegar, por exemplo, às habilidades de regulação emocional, não é? O que é que eu posso usar a longo prazo para, por exemplo, ter uma vida emocional interior mais estável, não é? Portanto, é um tipo de terapia bastante cansativo, eu diria, que requer muito empenho, quer da parte do paciente, quer da parte do terapeuta, mas que eu pessoalmente já consegui ver resultados muito bons e até em casos de borderline que eram bastante graves, não é? Com internamentos sucessivos, em que o nível de disfuncionalidade da pessoa era enorme, ou seja, uma pessoa que não conseguia trabalhar, uma pessoa que estava internada semana sim, semana não. Isto é quase o caso em alguns doentes, que não tinham, que morava, por exemplo, numa instituição para doentes mentais porque não conseguia organizar o próprio apartamento, e depois temos este tipo de pessoas, passado um ano de fazerem uma terapia intensiva de comportamental dialética, a começarem um trabalho, a viverem sozinhas, ou seja, a terem um nível de funcionalidade que nunca seria possível antes da terapia. Quando falamos aqui, não é, desta questão do compromisso que a pessoa tem de assumir e da taxa de esforço que requer também esta mudança, acho este aspecto sempre, não é, fundamental e transversal a todas as abordagens terapêuticas, que é o esforço e perceber que o iniciar algo que é diferente do habitual requer de facto um esforço, um dispêndio de energia, e também contar com a frustração e com os avanços e recuos. E estava aqui a pensar, não é, que nestes pacientes, como às vezes pode existir uma baixa tolerância à frustração, como é que se pode lidar ou educar estes pacientes para que efetivamente vão ter de lidar com o sentimento de frustração? Isso é um ponto extremamente importante e que nós, no meu hospital, antes de começarmos a fazer
os programas de terapia dialética comportamental e internamento, nos perguntamos, não é? Como é que nós vamos assegurar, não é? Também uma determinada taxa de sucesso para os pacientes. E eu acho que a solução passou por duas vertentes. Em primeiro lugar, falar muito abertamente com os pacientes, explicar-lhes muito antes de começarmos a terapia estruturada o que é que seria a terapia, não é? O que é que seria necessário da parte deles e ver até que ponto é que há essa disponibilidade naquele momento. Porque não haver uma disponibilidade naquele momento não quer dizer que não haja uma disponibilidade noutra fase da vida da pessoa, não é? Por exemplo, nós também selecionamos em conjunto com a pessoa o momento certo, não é? Por exemplo, se uma pessoa está a passar por uma separação, se está a passar por uma mudança de trabalho, em que já de si há imensos fatores a causar stress, não vamos causar stress com outro fator que nós sabemos que vai causar stress, que é a terapia, não é? Por um lado isso, e por outro lado, quando nos decidimos pela terapia, por este tipo de terapia, fazer o que nós chamávamos de, por exemplo, sessões introdutórias, não é? Ou, no nosso caso, que tínhamos o internamento, também internamentos de preparação, por exemplo, em que nós tínhamos a pessoa connosco durante uma semana e em que trabalhávamos nas coisas mais básicas da terapia dialética comportamental, para que a pessoa, quando começasse o programa estruturado, já tivesse mais ferramentas na mão e não se sentisse completamente assoberbado, não é? E não começasse do 0, não é? Claro que, por exemplo, num setting individual, terapia individual, isso é muito mais fácil ainda, porque podemos ajustar, não temos um grupo de pessoas, temos uma pessoa e podemos ajustar o passo e o tempo à pessoa que temos à nossa frente, não é? Mas, acima de tudo, é gerir as expectativas e dizer à pessoa claramente que vai haver momentos de frustração e que os momentos de frustração são parte do processo, não é? E que, como a Marsha Linehan dizia, não é? A criadora da DBT, é importante conseguir tolerar esses momentos de frustração para não cair outra vez no inferno, não é? Ou seja, nós estamos a escalar uma escada que está quente, não é? E as nossas mãos ardem quando nós escalamos essa escada, mas se nós sabemos que no piso superior já não vai estar tão quente quanto no piso inferior, ou já não vai estar a arder, nós temos uma clara motivação, apesar do caminho ser tortuoso. Não é? E há esta metáfora da escada, não é? Na DBT. Portanto, por isso vale a pena, não é? E também compreender que mesmo durante este processo vai haver idealização e também frustração com o terapeuta, vai haver momentos em que o doente está feliz, em que ele está completamente frustrado, e que isso faz parte, não é? Mas que nós todos, no fundo, queremos um único objetivo, que é melhorar toda a sintomatologia, e é nisso que estamos a trabalhar. E que fazer uma pausa, se ela for necessária, também não é o fim do mundo. Não é? O que é que tu podes dizer sobre os mecanismos ou os fatores que podem estar na base do surgimento de uma perturbação borderline? Eu acho que eu diria que o fator central no surgimento de borderline é, sem dúvida, experiências de invalidação emocionais, nomeadamente na infância, na adolescência, ou seja, eu tenho a sensação de que as minhas emoções e o meu mundo interno emocional não é levado a sério pelos outros, ou que não há uma resposta adequada a esse tipo de as minhas manifestações emocionais. E muitas vezes nós pensamos em borderline e pensamos em trauma, não é? Aquele trauma físico, trauma sexual, mas e isso também pode levar, porque é uma experiência de invalidação por excelência, não é? Ou seja, ninguém quer saber dos meus limites quando nós somos vítimas desse tipo de violência. Agora, também há o processo de invalidação emocional ou a violência emocional, que é, por exemplo, eu chego a casa, tive aulas, estive na escola, fiz isto com os meus amigos, tive esta nota, seja o que for, e estou a comunicar isto aos meus pais, e do lado deles não vem nada, não há nenhuma ressonância emocional, ou seja, nem é bom nem é mau, é uma espécie de indiferença, ou seja, eu começo a aprender que aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho a partilhar não tem interesse. Não é? E isso leva muitas das vezes a uma tentativa de chamada de atenção por outros meios também. Não é? E esse tipo de estratégias que a pessoa tenta utilizar
na infância para ter atenção, para ter reconhecimento, são as estratégias que, no fundo, depois nós também começamos a utilizar na idade adulta, se não aprendermos outro tipo de estratégias. O problema é esse, não é? Eu acho que o estigma vem daí, das pessoas não compreenderem que essas estratégias que são usadas não são usadas porque as pessoas gostam de fazer aquilo, mas pura e simplesmente porque não sabem agir de outra maneira. Não é? Este é um ponto. Outro ponto, e que eu acho que também tem alguma influência, embora ainda seja um bocadinho contestado, é a ideia da vulnerabilidade genética ou de uma vulnerabilidade de caráter, ou seja, as pessoas não têm todas o mesmo caráter e diz-se, eu acho que tem um bocadinho de razão de ser e que tem um bocadinho de lógica, que as pessoas com borderline têm uma maior vulnerabilidade e são mais sensíveis a, por exemplo, rejeição ou sensíveis às emoções dos outros. Não é? E isso leva também a uma maior reatividade à emoção alheia. Não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho este jogo destas duas coisas. Uhum. Estavas aqui a falar, não é? E eu estava a perceber, no fundo, de onde é que podem vir a quantidade de crenças negativas que estas pessoas transportam, não é? Eu não tenho valor, eu não sou ninguém, eu não sou importante para os outros. Que outras crenças é que tu costumas ver e escutar nos teus pacientes? Essas são, eu acho que as principais, não é? São os problemas também de autoestima. Não é? E também uma das crenças que eu ouço muito é: eu não consigo mudar quem eu sou. Por exemplo, eu não tenho controlo sobre mim, sobre o meu ambiente, sobre nada. Não é? Ou eu não sei como exercer esse controle. Ou, por exemplo, também eu não posso, esta é uma crença muito típica, não é? É uma daquelas que nós temos que cortar logo desde o início, ou pelo menos trabalhar nela. Eu não posso estabelecer limites, porque se eu estabelecer limites, as pessoas não vão aceitar como eu sou. Eu perco o outro. Exatamente. Eu perco o outro. E isso é uma crença extremamente tóxica, porque muitas das vezes essa falta de estabelecer limites é o que faz com que o outro de facto desapareça. Não é? Porque ninguém consegue, ad infinitum, não estabelecer limites. Vai haver um ponto em que, de facto, o copo está cheio e transborda, não é? E depois transborda naquelas pessoas de uma maneira muito chocante até para o ambiente, não é? Ou seja, quando eu ouço, por exemplo, familiares que vêm à consulta: a minha filha tem borderline, ela passou-se completamente em casa e começou a bater na porta, a partir copos, seja o que for, não é? Depois vai-se ver e aquilo não aconteceu de facto do nada. Mas, por exemplo, se calhar, às vezes, os familiares, sem ter noção disso, foram criando mais pressão e pressão e pressão na pessoa com borderline, que não conseguiu também dizer: pronto, ok, chega, ou se calhar preciso do meu espaço, ou não quero fazer isto desta forma. E depois, no final do copo estar tão cheio, ele transborda de uma maneira que é um bocadinho chocante para o ambiente, não é? Portanto, essas são as crenças que eu encontro sempre, não é? E, principalmente, eu não posso estabelecer limites. Estabelecer limites é mau. Quando eu dizia no início que este poderia ser um tema polémico, tinha muito a ver com, e corrijo-me se estou errado, existe aqui algum debate se as perturbações borderline poderão estar mais próximas das perturbações afetivas do que propriamente das perturbações da personalidade. Qual é a tua opinião relativamente a este tema? Eu acho que é importante classificar borderline como uma perturbação de personalidade, não é? E acho que, por exemplo, as manifestações afetivas que temos, e temos-las, é uma das razões pelas quais, infelizmente, muitas pessoas com borderline andam por aí com o rótulo ou com o diagnóstico de depressão. Porque há, de facto, muita desta... destes problemas afetivos, não é? Desta depressividade. Agora, é importante separá-la e colocá-la dentro das perturbações de personalidade, porque isso também tem uma influência no tipo de tratamento que nós fazemos, não é? E quando nós pensamos, por exemplo, em perturbações afetivas, nós pensamos muito mais também na dimensão psicofarmacológica, embora também tenhamos uma enorme importância da abordagem psicoterapêutica, mas nas perturbações
borderline, não é? Quando nós temos um diagnóstico correto de uma perturbação borderline, nós não vamos ter, por exemplo, um benefício na depressividade de um antidepressivo, a não ser que a pessoa tenha uma depressão concomitante. É possível, não é? Agora, no âmbito da depressividade, só na perturbação borderline, nós não vamos ter esse efeito, ou seja, nós vamos estar a passar medicação ou ter uma abordagem com a pessoa que não lhe vai dar o resultado que ela precisa, no fundo, não é? E vai criar ainda mais frustração. Esse também é um ponto importante, não é? A pessoa pensa, por exemplo, se tem esse diagnóstico e está a tomar uma medicação, a pessoa pensa, se eu tomo esta medicação, ela devia fazer qualquer coisa, certo? E se calhar, pronto, dizendo assim de uma maneira mazinha, se calhar eu não preciso de me esforçar tanto nas outras abordagens porque a medicação faz isso por mim. Ou então, se não faz nada, pode reforçar a crença, nada me ajuda, ou eu não tenho salvação. Exatamente. Exatamente. Isso é tão importante, porque essa é uma das coisas que eu também já ouvi montes de vezes. Não é? Eu já passei por tantos psiquiatras, eu já passei por tantos profissionais de saúde, já me passaram tudo, doutora, mas nada funciona. Exatamente. Não é? E depois nós temos que dizer, ok, mas vamos lá ver, o diagnóstico está certo, não está certo, e ao falarmos de perturbações de personalidade, falamos sem dúvida de uma abordagem psicoterapêutica. Por isso é a razão pela qual eu continuaria a classificá-la desta forma. Não é? Dentro das perturbações da personalidade. Dentro das perturbações de personalidade. E também porque nos dá nós falamos sempre, as pessoas querem sempre encontrar a culpa, não é? O ónus da culpa, mas não é o ónus da culpa, é o ónus da responsabilidade, não é? E responsabilidade também é autonomia, não é? Se eu tenho responsabilidade, eu consigo mudar. É uma excelente sensação quando a pessoa percebe que consegue mudar a maneira como age, consegue mudar o curso da doença. Portanto, acaba por ser também um daqueles conceitos que nós gostamos tanto de falar hoje em dia, que é o empowerment, não é? Ter poder. Também é uma coisa muito boa quando nós vemos isso, não é? Não estamos só dependentes de medicação, nós conseguimos com outras abordagens mudar as coisas, os doentes em si. É incrível quando é possível. Deixo de ser eu versus o mundo para passar a ser eu e o mundo, ou eu com o mundo. Exatamente. Passamos daquela dualidade para um modelo de integração, não é? Inês, de veras interessante. Se calhar teríamos certamente muito mais por onde esmiuçar, mas, e porque o nosso tempo está a terminar, gostaria de te colocar uma última questão com a qual eu costumo fechar este podcast e que volta a ser algo mais pessoal. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar atrás, o que é que seria importante o teu eu de 5, 7, 8 anos saber de ti adulta que não sabia na altura? Eu acho que isto vai um bocadinho. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar vai de encontro também a algumas das mensagens que nós falamos aqui no podcast hoje. Eu gostava de poder dizer a mim mesma para ter mais confiança nas minhas capacidades e para não ter tanto medo de não conseguir controlar as coisas, não é? De conseguir também ir um bocadinho com a flow, com o fluxo da vida, não é? E sim, ter confiança de que as coisas acontecem por uma razão, não é? E foi o que eu consegui neste processo também avaliar para mim mesma. Nem sempre eu tenho momentos de recaída, como todas as pessoas, não é? Nós só por sermos psiquiatras ou psicólogos, ou seja o que for. Somos seres humanos. Somos seres humanos, ainda bem, não é? Mas eu acho que consigo viver isso de uma forma que não conseguia viver quando era criança, não é? Ou seja, eu era criança, mas às vezes sinto que não era assim tão criança quanto devia ser, e acho que agora estou um bocadinho a redescobrir essa minha faceta, não é? Que bom. E porque estamos, não é, às portas de 2025, se calhar é de facto uma boa mensagem para deixarmos aqui que possamos talvez aprender a fluir, a confiar no processo e a deixar ir aquilo que não nos serve. E deixando então estes votos para 2025 para todos aqueles que nos escutam, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, comentem, façam like, partilhem este podcast e ajudem-nos a manter esta loucura partilhada. Obrigado e até breve.